Oi, gente, bem-vindos. A gente está aqui para gravar mais um episódio do podcast Sesc Mais Saúde. Esse podcast para falar de saúde de forma leve, de forma descontraída, para trazer muitos assuntos que vocês nunca ouviram falar ou alguns que vocês já ouviram, mas não entendem muito bem, né? E para dividir essa bola comigo hoje, Marcos Bezerra, nosso Dr. Google. Bem-vindo, Marcos Bezerra. Tudo bom, Rafa? Vai, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver assistindo, boa madrugada. Não recomendo assistir de madrugada, porque você deveria estar dormindo. Mas ok, se estiver assistindo, vamos tentar trazer informações de forma mais leve para vocês, falar sobre saúde de uma forma agradável. Não é isso, Rafa? É isso. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu adoro. Adoro. Eu também. E aí eu queria que você falasse quem é, nome e sobrenome e qual a profissão dela. Tá bom. Vamos lá. Tá. Hoje a gente vai falar sobre saúde da voz, um tema muito, muito interessante. Primeiro que eu gosto de cantar no chuveiro, Marcos também gosta de cantar no chuveiro, já teve uma banda, ele vai contar aqui depois um pouquinho. E tô descobrindo que eu não sei cuidar nada da minha voz. E aí eu falei, gente, vamos chamar uma pessoa, não tem uma profissional melhor para falar sobre isso do que uma fonoaudióloga. E hoje a gente está aqui com a Gisele Stumpf. Né, Gisele? Muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Rafael e Marcos, é uma honra estar aqui com vocês e contribuir um pouquinho sobre a voz, sobre a comunicação e tantas coisas que eu sei que a gente vai falar aqui hoje. A Rafaela falou o sobrenome certinho. Falou certinho, bem. Tá bom. Deu certo, passei no teste. Acertei o fonoaudiólogo e acertei o Stumpf. Isso aí. Maravilhosa. Gia, vou te chamar de Gia, tá? Ótimo. Pra gente começar. O que é a voz, né? O que ela é, como que ela é produzida? O que você tem para falar sobre essa... Isso que vale ouro, né? Como você falou, sou especialista em voz e eu descobri na faculdade assim o tanto que eu amava a voz e não sabia, né, o que era isso. A voz é o principal instrumento de comunicação do ser humano. Ela tem assim inúmeras funções. Ela comunica muito sobre o nosso estado emocional, sobre a classe, seja ela, né, onde você estuda, onde você trabalha, o seu estilo de vida, ela comunica muita coisa, ela leva muito do próprio ser humano para a sociedade, para a comunidade que ele está inserido ali. E é possível até mesmo pela voz você tentando disfarçar, comunicar que ao invés de estar feliz, você na verdade está triste. Quem nunca já ligou para alguém perguntando, como você está? E a pessoa, não, está tudo bem. Tem certeza? Né? Então, a voz ela é um maravilhoso instrumento de comunicação e ela tem o poder de abraçar, de acolher, ela tem o poder de acalmar, mas do oposto também. Então, por isso que é tão importante cuidar da voz e do uso da voz na comunicação. Você perguntou como que a voz acontece, como ela é produzida. A voz, ela se dá... Primeiro, por dois músculos que a gente chama de músculo vocal. Eles são dois músculos bem pequenininhos ali, vamos colocar uma média de 2 centímetros só, que ficam dentro aqui do gogó, vou falar bem em termo para todo mundo entender, que é essa parte mais proeminente aqui do pescoço. E dentro dessa estrutura desse tubo, esses dois músculos estão juntos na parte da frente. Então, é como se fosse esse sinal de V, só que está deitado. Então, quando eu respiro, Então, por isso que quando a pessoa vai no otorrino para ver como está lá a voz, ele vai colocar uma câmera lá no fundo para olhar para baixo. E aí consegue ver a abertura e o fechamento desse músculo vocal e como ele se movimenta. Só que ele sozinho não faz nada. Ele depende do quê? Do fluxo de ar que a gente respira. Então, se eu não respirar, não sai nada. Eu preciso da saída do ar para que essa voz possa ir para o ambiente. Só que se eu dependesse só dessa estrutura aqui, a voz não ia ocupar o espaço todo, não ia ficar do jeito que as pessoas estão ouvindo a gente. Nós dependemos também dessa estrutura aqui de cima. Então, a maneira que a gente mexe a boca também vai influenciar na qualidade da voz e na projeção vocal. Então, ela nasce basicamente quando ela se junta e o ar passa, se você tem a intenção de falar, mas para que essa voz tenha função na fala, a gente precisa também da mecânica da articulação. Então, a nossa voz é um instrumento de sopro. Vamos colocar nesse aspecto aí. A gente pode comparar a um instrumento ou de sopro, para uns que comparam, e outros comparam também com o instrumento de cordas. Porque o próprio dedilhar somos nós que fazemos. Então, como nós estamos dedilhando, né, esse instrumento que é a nossa própria voz, como a gente escolhe usar a voz no ambiente, de acordo com o contexto, e por aí vai. E, Gisele, quando a gente tem a diferença de voz, né? Voz mais aguda, voz mais grave,
é nessa hora, né? A voz mais rouca, né? É anatomia. A Isso. pessoa nasce com uma Com isso. estrutura. E é possível mudar? Ah, sim. Você quer saber se, por exemplo, você tem uma voz um pouco mais grave do que a minha. Isso. Então, a sua qualidade vocal, ela é composta pela estrutura da anatomia, ou seja, o tamanho da prega vocal, se ela é mais volumosa ou menos, a estrutura da anatomia de pescoço, de respiração e tudo isso que eu falei agora, também da personalidade e da maneira que a pessoa foi educada. Então, às vezes, ela tem uma personalidade mais explosiva, mas ela foi educada muito reprimida. Então, ela aprendeu a fazer aquela voz mais baixinha, mais abafada, etc. Acontece muito, por exemplo, quando os rapazes estão naquela questão da muda vocal da troca, então, Sim. 13, 14, 15, 16 anos, vai depender ali. Aí, nessa fase, o que acontece? Eles estão se descobrindo de garoto para homem. E existe algo que a gente chama de muda vocal tardia. Significa que o rapaz ainda não entendeu que ele agora é um adulto e o psicológico dele muitas vezes faz com que ele mantenha a voz ainda de criança, mesmo quando a laringe já amadureceu, já está adulta. Então a gente faz alguns exercícios para ele poder entender que a mecânica está diferente, para ele poder usar aquela estrutura para a voz adulta. Então, nesse caso, ele não vai mudar de voz, ele está só aprendendo como é que está aquela estrutura naquela nova fase da vida dele, já que ele cresceu. Já Então, é descobri possível até que eu mudar e não fui ajustar. reprimida na vida, porque minha voz já é assim, eu já falo bem assim, então tô Você solta. teve bons estilos de comunicação na sua casa, que bom. Que bom, né? Então, isso também é possível, que É os possível. pais façam, que os pais estimulem, tem a ver com a educação dentro de casa. Sim, E se uma pessoa não gosta da própria voz, ela consegue alterar? consegue. Tem como você alterar a Sim. voz? Eu não gostava da minha própria voz. Minha mãe me chamava de, não sei se as pessoas conhecem a expressão, mas de taquara rachada. Meu pai ia chegar em casa lá, vai tomar banho logo para você não ficar inventando de cantar no banheiro na hora que seu pai chegar do trabalho. Eu falei, gente, será que minha voz era tão horrível assim? Então, eu não tinha a percepção de como era, os outros é que me davam essa percepção. E aí, quando eu fui fazer o curso de fonoaudiologia, que fui aprender justamente sobre voz, etc., eu vi que, de fato, a minha voz é um pouco mais aguda do que algumas outras pessoas, mas isso não é um problema, era só eu saber usar essa voz. Porque às vezes eu fazia e ficava meio empolgada, eu fazia isso, entendeu? Isso é normal acontecer, né? A gente tá empolgado, normalmente você aumenta o tom, você deixa ela mais aguda. Mas você fica, gente, ai, Rafa, eu tô tão feliz de estar aqui, Marcos, olha isso. De vez em quando eu faço Aí isso. você faz entendi. opa, peraí, eu não preciso usar esse ajuste vocal. Eu posso de Claro. repente fazer em casa, com o marido, com as filhas, com algumas amigas, mas aqui eu quero, estou como fonoaudióloga, eu quero passar uma outra imagem, então eu posso passar que eu estou empolgada com vocês e ainda assim ter um bom ajuste vocal. E passa credibilidade. Isso mesmo. Era isso que eu ia perguntar. O tom de voz influencia na credibilidade do que você está falando para o outro? É uma das ferramentas que a gente. Ah, imagina se eu falo aqui com vocês assim, olha, gente, eu sou fono, sou especialista em voz, eu trato a voz de todo mundo e ensino as pessoas também a falar em público, olha isso. Já respondeu. Né? Você fica assim, não que seja um problema uma pessoa ter uma voz fina, a grande questão é onde ela está usando essa voz, porque fala da personalidade dela. Sim. Então, eu não posso vir com uma personalidade muito pessoal num ambiente que eu sei que fui chamada para passar conteúdos mais técnicos, conteúdos associados à minha profissão, né? Há uma tendência de um melhor ajuste vocal que não é tão agudo, mas também não é tão grave, de passar mais credibilidade, porque passa estabilidade. Aham. Então, a gente confia naquilo que é estável, que é previsível. E Entendi. o muito agudo não passa e o excesso do grave também não passa. E é possível ajustar com treinos, com fonoterapia, com treinamento de fala também. Isso é Tem muito a ver com o conforto do outro, né? Você deixar o outro confortável faz com que ele esteja mais aberto àquilo que você está Exato. falando, né? E aí é muito curioso porque eu dou aula na FGV para o curso de Direito. E o que todo mundo quer é convencer, persuadir. Eu falei assim, olha, antes de persuadir o outro, você tem que se convencer Uhum. de que você é credível naquilo que você está se propondo a falar. A partir daí, você vai entender o porquê que você vai usar um ajuste de voz um pouco mais firme aqui e uma postura diferente junto a essa voz. Aí vai fazer sentido. Aí tem um porquê. Sim, acaba sendo mais confiante, né? Ah, ok, interessante. Interessante. Ah, vou prestar atenção no que essa pessoa tem para me falar. E aí, então, a mente se abre e o ajuste da voz acaba sendo um componente, um parâmetro para persuasão, para o convencimento. Uhum. Isso não só no trabalho, mas muitas vezes em casa em também. casa. Como você falou com os filhos, na hora que você ajuda e ajusta ali a comunicação dos filhos, também com o marido, com a esposa, com colegas de trabalho.
E a tendência mesmo, a gente faz isso até com cachorro, né? Chega o cachorro, eu faço. Aí eu entro nesse lado. Ai, que bonitinho. A gente faz isso com criança também. A gente tende a trazer o lado mais, uma voz mais, posso dizer infantil, não sei, mas uma voz mais assim. Sim, mais e envolvente. é preciso trabalhar outras coisas para que as pessoas desenvolvam a voz e não fiquem ali no lado só. Exato. Então, dá para as pessoas cuidarem, dá para as pessoas mudarem, né? É assim, todo mundo trabalha com a voz, né? Ainda mais hoje em dia. Uns mais, outros menos, mas todo mundo se comunica, e se comunica falando e tal, usando a voz. Acho que até a gente tem perdido um pouco dessa comunicação, usando muito as mensagens, né, pelo telefone e tal, aí você perde muito do que você quer passar, porque você não tem exatamente essa emoção que É verdade. a voz transmite, a palavra ela acaba sendo muito escrita, ela é muito crua ali, muito pura Vai e muito fica da interpretação da de cada um e do interpretação de humor quem que está elas têm na hora da lendo, leitura. exatamente. Mas assim, todo mundo trabalha com voz. Eu, por exemplo, esse ano estou completando 30 anos que eu dou aula. Né? Então eu dou aula desde os 18 anos. E eu sempre senti, no final do dia, a minha garganta incomodando, né? Até hoje. Então eu falo, chega, como a Rafaela falou, eu tive uma banda de rock, né? Hoje eu tô lá, toco meu violão, canto, mas eu sinto que assim, que eu não sei trabalhar bem com a minha voz. Como é que isso funciona, né? Como é que nós deveríamos cuidar da nossa voz, como a gente cuida de quem cuida de carro, quem cuida, por exemplo, eu tenho meu violão, eu cuido do meu instrumento e tal. Então, como é que a gente faz isso? Como é que funciona na hora que você coloca uma pressão maior no dedilhar do violão? Muda o resultado daquela nota se você dedilhar com um pouco menos de força? Tem. Basicamente é isso que você não está conseguindo fazer na hora que você vai ajustar a voz para poder falar em público. Você Uhum. está colocando muita força num ponto, ao invés de explorar outros pontos para sua voz, para sua fala. Aí, nesse caso, a gente orientaria mesmo dentro de uma fonoterapia, o fonoaudiólogo iria verificar como é que está esse nível de esforço vocal, como é que está essa atenção, e ia provavelmente orientar um alongamento para você perceber que existe musculaturas aqui que estão atuando, e se eu forço demais a musculatura aqui de fora do pescoço, os músculos de dentro, lembra que eu falei que são Sim. músculo vocal, são dois músculos pequenos dentro desse tubo da laringe, só que ele não trabalha sozinho, ele trabalha com outros pequenos músculos para essa movimentação toda. Só que se o de fora já está apertado, já está assim, a veia pulando, os de dentro acabam tendo muito menos mobilidade. E o que Uhum. acontece no final? Com excesso de trabalho, todo mundo fica muito cansado. E aí, o que a gente pode perder? Primeiro, qualidade de vida, porque é muito ruim a gente acabar um trabalho vocal que é prazeroso no seu caso e tá sentindo desconforto. Sim. Ao invés de você estar, de repente, curtindo, nossa, foi bacana, e se envolvendo com a emoção e etc. Então, primeiro é a questão da qualidade, realmente, com relação àquele trabalho. Com o tempo, o que pode acontecer? Você vai perdendo qualidade da sua extensão vocal. Talvez algumas notas que você fazia antes, hoje talvez você não consiga fazer, como é um caso de algumas cantoras que a gente conversou mais cedo, né? Então tem muito dessa questão do uso da voz. Se você está fazendo o abuso, o fono vai orientar, vai te apontar e vai verificar as suas condições para te passar exercícios específicos e orientar você nesse ponto que está te prejudicando. Então é possível, sim, é inclusive muito importante que toda pessoa que canta, que dá aula, que palestra, que trabalha com a voz artística, né, que são atores da voz de uma maneira geral, que eles procurem tanto o otorrinolaringologista para fazer frequentemente uma avaliação da laringe, com imagem, ver que está tudo certinho, até para poder acompanhar, isso é um trabalho de prevenção também, como também o próprio fonoaudiólogo para ver, poxa, como é que eu posso aumentar a minha resistência vocal, a minha potência vocal, porque exercícios assim vão ajudar você a ter uma boa qualidade do uso da voz na sua função ali, mas com o mínimo de esforço e com muita qualidade. Isso é Maravilhoso. longevidade vocal também. Pois é, eu acho interessante porque assim, é algo que é muito comentado, a questão de cantores, né? A gente estava falando, eu acho que o caso mais conhecido é o do Zezé de Camargo, né? E as pessoas comentam muito que você, com a idade, a sua voz vai piorando. E eu falo nem sempre, né? Eu conheço alguns cantores que a voz melhorou muito. O Tim Maia é um exemplo que eu dou muito, que ele tinha uma voz, ele era super afinado, era uma voz muito bonita quando ele começou a cantar, mas depois, com a idade, ele foi envelhecendo, a voz foi ficando cada vez mais bonita.
É verdade. E aí, assim, então não necessariamente a idade vai trazer perdas. A pessoa pode aprender a utilizar a voz dela, ela pode fazer os treinamentos. Como é que isso funciona? Então, tem um primeiro fator que é a genética. Então, de fato, a gente sabe que tem pessoas que nascem com aquela baita daquela habilidade e a tendência é manter aquela habilidade. Não é comum situações como o Tim Maia, porque ele não tinha uma qualidade de vida muito boa Sim. e normalmente esse tipo de hábito prejudica a voz, tende a perder a qualidade, tá? Então a pessoa vai falar assim: "Ah, então eu não vou fazer nada não, porque Tim Maia cantava bem". Então, você nasceu com o mesmo dom, no mesmo nível e intensidade do Tim Maia. Você Se é o sim, Tim você vai Maia. pagar para ver. Axl Rose, por exemplo, acabou com a voz dele. Ele hoje não consegue mais nem falar direito. E chega um nível que nem cirurgia, nem fonoterapia consegue reverter a situação. Só tentar diminuir o avanço já daquela qualidade de voz. Então, assim, se você não nasceu com o mesmo dom, por exemplo, que o Tim Maia, e eu sugiro que você não pague para ver, porque o mundo está cada vez mais competitivo, então o treinamento, ele pode ser não só para quem tem um problema de voz, como muitas vezes um professor, mas também para aquelas pessoas que querem melhorar a performance. E aí o fonoaudiólogo vai vir com outros exercícios. Tem alguns equipamentos, alguns acessórios que a gente utiliza para condicionar. Então, assim como o atleta, ele vai melhorando e aumentando a sua performance naquela atividade física, quem usa a voz de maneira intensa também consegue melhorar esse desempenho com exercícios específicos que a gente normalmente não tende a usar numa fonoterapia com um problema de voz, por exemplo, porque aumento de carga, usa mais força, usa mais resistência. Não sei se vocês já viram Anitta e Ivete Sangalo cantando, pulando numa cama elástica, mexendo com elástico na mão, com nebulizador. Então, Interessante. eu não posso botar isso, por exemplo, num paciente que está com um calo nas cordas vocais, né? Que as pessoas conhecem como calo. Porque ali é uma outra situação, eu estou condicionando. Então, essa pessoa ela vai desenvolver aquela habilidade com exercícios específicos. Ô, Gisele, e quando a gente pensa, né, da qualidade da voz, e aí a gente ficou rouco. O Marcos está falando aqui da evolução da voz. E a gente está falando também das pessoas que trabalham com ela, não cuidam da voz, como você está falando, e aí fica rouco e vai tomar, pega uma pastilha, pega um gengibre, enfim, pega alguma coisa. Faz um gargarejo, uma mistura muito louca. Exatamente. Sal. Isso funciona, isso é orientado, é uma orientação da Então, fonoaudiologia. assim, Não. Como é que a gente faz? a gente já chega, a fono começa a passar mal quando vem essa parte. Primeiro, você precisa saber se você tem alguma questão de saúde. Então, por exemplo, pessoas cardíacas que tomam remédio para o coração, o remédio do coração tende a ser diurético, então você desidrata mais, isso impacta diretamente nas cordas vocais. Você trabalha sempre num ambiente com ar condicionado e alérgico. Você tem que ter, assim, do ladinho sua garrafinha fechada com água, tem que ter um nebulizador portátil para você poder estar se hidratando continuamente e fazer acompanhamento com o alergista. Então, você primeiro precisa saber qual é a sua condição base de saúde para ter o acompanhamento certinho com o médico. Uma vez que você ficou rouco, a gente espera que ali em 2, 3 dias a sua voz já comece a voltar ao normal. Persistiu, a literatura aponta que 10 dias a voz não melhorou, você precisa correr ou para o fonoaudiólogo ou para o otorrino. Normalmente a gente encaminha primeiro para o otorrino para que ele já possa fazer uma avaliação e um exame, que ele possa ver o que está acontecendo. E aí sim, se for questão medicamentosa, ele que vai tratar. E se for algo comportamental, a gente vai cuidar. Porque às vezes foi um vasinho que teve uma ruptura, que pode gerar essa voz rouca. Às vezes começou um espessamento, que é um calo. Pode ser um inchaço nas cordas vocais, e muitas vezes a pessoa não tem tempo para ou fazer fonoterapia ou esperar o remédio. O ideal é que sejam os dois. Então, assim, passou 10 dias, a voz não melhorou, que já era para ter melhorado há muito tempo, procura o otorrinolaringologista e, dependendo do seu uso da voz, se você é professor, cantor, ou depende dela para poder trabalhar, procura o fono para você poder ajustar a sua voz. Então, se você não fez nenhum esforço, não foi um show, como a gente estava conversando Exato. antes, né? Mais cedo. Eu fui a um show e aí cantei. No dia Natural que seguinte, isso minha ficou. voz ficou, né? Depois, se ela não voltar ao normal, aí eu tenho que procurar Tem uma que ajuda. procurar. E é mais preocupante ainda
que assim, não aconteceu nada, e do nada a voz ficou rouca, procure imediatamente, o mais rápido possível. E aí, nesse ponto, eu posso falar um pouco que existem outras condições que não tem nada a ver com a voz, o uso, né, da voz, que podem causar rouquidão também, né? Porque o nervo que mexe com esses músculos vocais, ele chama laringeu recorrente, né? Então, ele sai de lá de cima daqui, ele vai até embaixo, ele dá uma voltinha, por isso que ele chama de recorrente, e vem. Então, se você tiver alguma alteração, uma doença nesse percurso aí, O primeiro sim, sinal vai ser a o voz. primeiro sinal vai ser Gente, essa rouquidão. outro dia, meu pai ficou gripado. Sei lá o que que meu pai teve. Ele perdeu a voz. Ele ficou desesperado. Minha voz não vai voltar, minha voz não vai voltar. Não sei se tem a ver com isso que você está falando, mas ele teve alguma coisa respiratória. Alergia respiratória, aquela tosse, isso vai irritar Gente, mas ele e não aí tem vai voz perder a nenhuma. habilidade naquele momento. Mas a ansiedade pode mexer com isso também, né? Porque Pode. assim, voltando, né, lá para minha história, quando a gente Sempre tinha história. algum show para fazer, eu já amanhecia com a minha garganta doendo. Depois, durante o show, normalizava, mas assim, eu passava o dia com a garganta doendo. Eu falei, cara, não é possível. O que está acontecendo, né? Eu não usei nem nada e tal. E aí acaba ficando mais incomodado ainda porque não fez Exatamente, nada e a voz está muitas vezes exatamente. até sem explicação. Então, a voz ela pode sofrer alteração por conta de o que a gente chama de abuso vocal, que não é só gritar no show, mas às vezes a pessoa está com um refluxo, que é a tal da. Uhum. Não necessariamente uma azia, né? A azia é um dos sinais, mas pode não ter sinal nenhum. Ela pode estar ali com um refluxo e não ter nenhum sinal como uma azia. A tosse recorrente pode ser um sinal de que essa pessoa está tendo um refluxo. E essa tosse acaba sendo um tipo de abuso, né? Um comportamento repetitivo ali que é agressivo e vai gerar o rouquidão. A pessoa que tem uma tendência à rinite, à alergia, está sempre espirrando e espirra e tosse, também vai incomodar aqui e vai afetar ali a camada que recobre as cordas vocais. Isso vai comprometer essa beleza da voz, trazendo mais esse componente de rugosidade, rouquidão, que parece que tem uma areinha um pouco mais grave e mais pesado. Ali teve uma ação, um movimento. Já a questão da ansiedade, não. A questão da ansiedade é puramente de uma tensão muscular. E ali, Gente. já sabendo que você pode ter, a gente normalmente orienta exercícios de alongamento, exercícios de respiração, né? Você, de repente, comer algo que você goste, desde que não seja muito perto do show, para não comprometer a característica da voz e da fala, que você escute uma boa música, que você ligue para uma pessoa que você adora falar e essa pessoa te ouve assim, sem julgamento nenhum. Qualquer coisa que você possa, assim, Relaxar. Saúde relaxar. mental. Exatamente. Gente, tudo tem a saúde mental. É impressionante. Tudo tem a saúde mental. Tudo tem a ver com a saúde mental. A gente fala muito isso aqui no podcast. Acho que todos os temas que a gente traz a gente traz profissionais de diversas áreas da saúde, não da saúde, e a saúde mental entra, né? Impressionante. Agora, me diz no dia a dia, que tipos de cuidado a gente tem que ter? Vamos lá, professores, cantores. Eu que adoro falar, sou tagarela, adoro show. O que Ó, a gente pode fazer Para no quem dia a adora dia? falar, eu tenho uma coisa bem importante assim. Se você adora falar e é muito tagarela e fala muito ao longo do dia, uma orientação que eu te dou é perceba como é que está o seu suporte de ar. Por quê? Tem gente que fala, aí fala, aí chega numa hora, aí puxa o ar. Essa forma que eu fiz, a gente chama que é o ar reserva. A pessoa está usando o ar reserva. Só que é uma mecânica muito ruim para as cordas vocais. E aí tem de ficar um pouquinho incômodo no final de um tempo de fala, porque muitas vezes é a respiração que está prejudicado, que está com uma certa disfunção ali na coordenação durante a fala. Então, primeiro, observe para que você não fique falando enquanto está faltando ar. Faz a recarga, puxa o ar antes desse tempo chegar para continuar com qualidade vocal dali para frente. Então, recarregar é importante. Vou mandar um recado. Luísa, filha. Luísa é minha filha número 3. Presta atenção nisso, filha, tá? Tem que respirar. Tem que Você respirar. Pode falar o quanto você quiser, mas para e respira. Respira. Aquilo que eu sempre falo, calma, respira. Então, dado o recado, Dado o pode recado. seguir. Para quem usa a voz, então assim, professor, cantor, pessoas que dependem e estão falando o dia inteiro, vendedores também usam a voz o tempo todo. Na medida do possível, beba água. Por quê? Nessa de a gente falar, como eu falei, ar-condicionado, às vezes a poluição está grande naquele período, e o ar-condicionado também resseca. Tudo isso vai prejudicando o que a gente respira.
e a respiração passa entre as cordas vocais. Então, a hidratação, ela é boa para trazer mais hidratação aqui no trato vocal, só até aqui em cima. Não nas cordas vocais. Então, vamos supor, a maçã, a professora adora comer maçã. Maçã é bom, posso até explicar depois, mas nem a maçã e nem a água vão passar entre as cordas vocais. Então, faz um bem para a voz, pela mecânica da articulação, da estrutura que está aqui em cima e fluidifica a saliva também. Alguém já falou com a sensação de saliva estar seca? Da boca Puxando, seca. repuxando? Sim. É muito desconfortável, isso aumenta o esforço. Aumentou o esforço, a gente tem que pensar uma forma de tranquilizar, de trazer mais conforto naquela hora. Então, Tá? a época do ano influencia isso também, né? Isso eu posso te falar, porque eu sou do Amazonas. E quando eu saí do Amazonas, o Amazonas, assim, é umidade do ar de 92%, 93% de umidade do ar. Eu senti uma diferença muito grande no falar, quando eu saí de lá e fui para outro lugar. Quando eu vim para cá, então, passei um tempo em São Paulo, depois vim para o Rio, a diferença, assim, é absurda. Exatamente por causa dessa questão da umidade, né? O quanto isso é importante. E aqui, como a gente tem essa variação de umidade com as estações do ano, então pode ser que você se incomode mais, por exemplo, no inverno, que a tendência é ser mais seco, né? Aí por isso que é importante se hidratar, porque essa hidratação aqui, ela melhora essa lubrificação da saliva para falar, que é a da engrenagem, né, da fala, mas também para uma hidratação sistêmica. E aí, para quem usa muito a voz, seria assim, lindo ver você usar um nebulizador portátil. Eles são pequenininhos, cabem na Isso palma eu já da vi, mão. Você falou da Ivete Sangalo e da Anitta e Sim. tal, eu já vi com aquele nebulizador antes. Isso. É pra isso, então. É disso que eu tô Ele falando. vem já com essa máscara ou vem com um tubinho para você só respirar pela boca. Aí, dependendo do exercício que você tiver, aí a fono te passa o exercício, já coloca a máscara onde você tá, já tá fazendo o exercício e tá ótimo. Isso traz um alívio muito, muito, muito grande. A questão também da alimentação influencia. Então, se você, antes de falar, incrível. consumir café, derivados de leite, chocolate, coisas apimentadas, gaseificadas, álcool, tudo isso vai dificultar o seu desempenho. Para cantores, então, ainda mais, porque a nuance das notas, o suporte, o fôlego, fica ainda mais comprometido quando você não come o ideal perto da hora de falar, de cantar. Não estou falando que você nunca mais vai comer Sim, chocolate, sim. você nunca mais vai tomar uma bebida, um café, não é isso. Quanto Mas tempo antes? mais ou menos 1 hora. Uma Tem hora gente que indica um pouco menos, mas eu seguro ali por volta de 1 hora, porque até você reidratar o corpo, até você fazer os exercícios, fazer a higienização da cavidade bucal para fluidificar, né, a sua articulação, isso é muito importante. E comer o alimento certo antes, né? Então, dependendo, ali, evitar esses alimentos e serem alimentos assim, mais fibrosos, uma maçã, uma pera, de repente passas, outros alimentos. Passas aqui Uma pra coisa gente. muito boa também é Gatorade ou água de coco. Uhum. Muito bom também para quem usa de maneira mais intensa a sua voz. Outros cuidados, por exemplo, como você comentou, da época do ano. Então, se você já sabe que tem uma tendência a estar sempre resfriado, ou a rinite ataca, então você vai se proteger. Vai colocar um cachecolzinho chique e elegante no pescoço, vai evitar sair com o peitoral à mostra quando tiver vento frio, porque o choque térmico, ele é real e ele pode trazer um impacto negativo para a qualidade da voz também. Choque térmico não é coisa de mãe, né? Não é coisa demais. Protege as coisas. Não é coisa coisa de de mãe. mãe. Choque térmico existe mesmo. A gente já aprendeu aqui algumas coisas. Uma, não adianta a pastilha. Não Não adianta. adianta a pastilha em caso de rouquidão. Antes que as pessoas fiquem desesperadas, assim, se o médico te orientar, um médico está passando a pastilha, você pode fazer um gargarejo. Isso foi o otorrino que me indicou, inclusive, para minha filha. Ele falou: não tem problema nenhum. Uma água que seja assim, uma morninha, tipo temperatura de chá, com uma colherinha pequenininha de bicarbonato de sódio. Fez um gargarejo sem ficar se esgoelando, se matando, você está fazendo uma higienização ali, purificando aquele ambiente. Só que assim como uma criança que acabou de ralar o joelho, você limpou, botou o remedinho, o que você vai fazer com a criança? Volta a jogar futebol? Não, Descanso. fica aqui quietinho, vai descansar. Cansa. Então, você não vai fazer certos cuidados bem orientados, com base científica, e vai ficar falando à torta direito porque você está com uma sensação melhor. É só uma sensação. A estrutura ainda não está 100%. O problema, muitas vezes, da pastilha é que a pessoa tem uma falsa sensação de que está melhor.
Sim. Só que não tá. Porque tem até analgésico, né? Isso. Dá E uma... aí continua abusando. E continua Usando. usando. Nossa, eu tomei a pastilha, melhorou, no dia seguinte piorou ainda mais. Porque em cima daquele machucado, entre aspas, você acabou fazendo outro machucado, né? Ficou intensificando aquilo dali. E quando a gente fala em água, eu já ouvi várias vezes falando que água gelada faz mal, né? Não pode. Então, antigamente falava-se sobre a água gelada ser o inimigo de toda pessoa que usa a voz. Eu já ouvi situação assim de locutor dizer que não, eu acordo, pego água de geladeira, coloco gelo, bebo aquela água e eu vou fazer a locução. Eu falei, só de pensar, tô tendo um piripaque. Então é O que- real, né? A água. Então, o que que acontece? Que eu tenho visto na minha experiência que há pessoas mais sensíveis e outras nem tanto para a temperatura da água nesse choque térmico. Entende? Eu sou tomata, até que eu pedi uma água à temperatura ambiente, porque eu tô saindo de uma faringite, minha voz não tá 100%. Eu até tomaria uma água mais fresquinha, mais geladinha, né? O tempo não tá tão quente assim, não teria um choque térmico. Mas como eu não estou 100%, optei nessa água à temperatura ambiente, porque eu me conheço. Eu já sei como o meu corpo responde a cada ação que eu faço, então eu já tenho a prevenção. E aí, sobre cuidados do dia a dia, prevenir é muito melhor do que remediar. Né? A sugestão maior é evitem pegar dicas de sites de YouTube ou coisas assim aleatórios e do nada. Você pode até pensar, melhor não fazer. Muitas vezes é melhor não fazer do que fazer algo que muitas vezes não é indicado para o seu caso. Então, procura o otorrino, marca ali com o fonoaudiólogo, pega uma orientação e aí você vai fazer certinho para você e vai poder propagar uma informação que tem base. Procurem as dicas da Gisele no @. Qual o seu @? Gisele, Gisele. Aí vem o Stumpf, Um stump que eu acertei. Ó, que é STU, M de mãe, P de pai e F de faca, ponto comunicar. ponto comunicar. Lá você vai ver as orientações certas, né, Marcos? Isso Do aí. dos cuidados que a gente tem que ter com a voz, né? E Gisele, me fala o seguinte, ao acordar, né, isso influencia muito, porque, por exemplo, vamos imaginar um sábado que eu acordei e durmo, né, acordei 7 horas da manhã. Normalmente eu acordo 5, 5 e meia, eu tô acordando, no sábado eu acordei 7 horas da manhã. E aí eu posso pegar o meu violão e cantar. Eu evito fazer isso, porque se eu fizer, depois eu morro, né? Porque a voz ela precisa aquecer para a gente utilizar, esforçar, fazer um certo tipo de esforço. Como é que isso funciona? Sim, o que a gente comentou Aí também eu já mais tô cedo. falando já no finalzinho da. Já não há Tá reserva. vendo? Não há reserva. Já tá prestando atenção. Aí eu não sei se Eu tô querendo dar bronca na Júlia, na Luísa. É, se fala demais ou se tá usando a técnica errada, né? Não sei. As duas coisas, né? falar demais eu também falo, só que tem que usar a técnica certa. Tá. O que que a gente precisa nesse momento? É fazer o aquecimento vocal. Então, se você tem muito locutor, eu atendo locutores também, e tem muito locutor que precisa fazer algum trabalho de manhã cedo. A orientação qual é? Acorda antes, não é? Não acorda em cima da hora Sim. de sair e ir pro estúdio. Acorda 1 hora antes para você poder ou tomar um banho, fazer a sua rotina, algo que te dê prazer e que você possa acordar de maneira gradativa e não no susto e vai, porque isso tensiona o corpo. E se tensiona, eu perco um pouquinho daquela modulação vocal, tá? Então o corpo ele precisa estar relaxado, eu preciso estar consciente desse meu corpo. Uma alimentação boa e etc, bebeu água, aí esse profissional vai fazer o exercício que o fonoaudiólogo vai indicar. Tá? De maneira genérica, que a gente normalmente pensa é alongar o tronco, alongar o pescoço, melhor dizendo, que são aqueles movimentos parados de cabeça para um lado, cabeça para o outro, né? A gente gira para um lado, gira para o outro, fica 30 segundos em cada posição, faz um alongamento de corpo, isso vai normalizar a tensão do corpo. Depois você vai fazer um exercício de respiração para poder ativar e acordar a musculatura certa da respiração, uma vez que se você fala tem que ter esse suporte e a coordenação adequados. E aí você vem para os exercícios específicos de articulação e de voz. O meu método de atuação é exercício vocal por último. Então, eu primeiro trabalho tudo isso, aí por último eu faço o de voz, já pensando no que eu vou usar a minha voz. E aí a voz vai estar muito melhor. Nunca pensei que a gente alongar o pescoço e aí. Eu tava pensando exatamente isso quando ela tá falando. Gente, agora, quando a gente tem um exercício lá durante o trabalho que tem muitos alongamentos, né? Estão Justamente. todos, Aí então. eu tô assim, pra voz também é bom, mas nunca. Sim.
Morri Sim, assistindo eu isso. já peguei, assim, pacientes que eles estavam com a voz limitada. Às vezes eu levo, assim, 15 minutos fazendo alongamento, massagem, manipulação da musculatura para soltar os pontos de tensão. Aí faço de respiração. Quando chega no final, a pessoa, "Ah, minha voz está saindo." Gente, que barato. É porque tava a musculatura, lembra que eu falei, vai pressionando, e aí os músculos internos, que ajudam na produção da voz, eles não têm movimento, então não tem espaço e mobilidade para isso. Então, eu já começo com essa parte. E você trabalha também com a questão do autoconhecimento, né? Porque às vezes a pessoa, você imagina que a gente saiu de uma pandemia, a gente vem falando muito de saúde mental, e aí na saúde mental procurar algumas coisas, alguns hábitos que te deem prazer, que te façam desligar, por exemplo, dos Do celulares, aquela coisa toda. Muita gente está partindo para a arte, né? E muita gente gosta de cantar e tal. E todo mundo tem o seu cantor preferido, sua banda preferida e tal. E talvez a pessoa ela se espelhe naquilo. Então, por exemplo, eu adoro Renato Russo. Mas como é que eu vou cantar igual o Renato Russo, Curiosidade, né? a voz do Marcos, quando era mais nova, era assim, ou ele foi modulando o Renato Russo. Aí, ó. Não, Aí, não. vai Fui perguntar. modulando meu pai. Era muito parecido com a voz do meu pai. É, mas aí eu nunca vou conseguir cantar igual a ele. Mas pode ser que eu consiga cantar as mesmas músicas que ele, de uma forma diferente, a partir do momento que eu vou conhecendo a minha extensão vocal. Sim. Explica para as pessoas o que é essa extensão vocal, como é que a gente trabalha com isso. Tá. E como é importante nós conhecermos as nossas limitações e trabalharmos em cima disso aí. Tem uma coisa que é a extensão, é tudo que você consegue fazer da sua voz mais grossa a mais fina, independente da qualidade. Então, Uhum. eu tenho toda uma extensão ali. A gama seria, assim, a qualidade ouro, sabe? O grave mais bonito e o agudo mais bonito, que é o que você vai explorar. Você consegue aumentar essas notas, pensa como um piano, né? Você consegue aumentar essa sua gama a partir do momento que você vai treinando. Aí o fonoaudiólogo, que é especialista em voz na área do canto, ele vai trazer recursos para que você possa treinar essa agilidade da nota que a sua corda vocal consegue executar, para que você possa evoluir de uma para outra sem precisar fazer alguns ajustes. Na comunicação também dou aula de oratória, e nos cursos de oratória a gente fala muito sobre, inicialmente, modelar alguém. Então, enquanto a pessoa não se vê daquele jeito, você, poxa, quem fala bem, que você acha o máximo, começa a ver como essa pessoa mexe com o gesto, como que ela olha, como ela se movimenta, como ela faz as pausas, como é que é o jeito dessa pessoa dar ênfase, qual é o estilo do colorido da voz e da fala. Quando a pessoa começa a sentir nela, eu fiz isso porque fulano faz assim, ela já está desenvolvendo uma autopercepção e não deixa de ser um autoconhecimento. Sim. E eu digo assim, você vai repetir a ponto de começar a já fazer de forma preferencial. Não, eu prefiro fazer desse jeito. E aí você vai tomando o domínio do seu próprio discurso, que não é mais uma modelagem, já é uma personalidade sua. E aí você vai descobrindo esse seu jeito. Você faz coisas que você gosta desse, mas você começa a trazer outras referências para o seu repertório, até que você constrói um repertório único. É na música e é também na fala em público. Gente, que legal. E você falou uma coisa que eu nunca ouvi falar. Coloração da voz? A gente fala, tem muita gente que fala assim, o colorido da voz. A voz fulana é tão Colorido colorido. da A voz. gente pode chamar de prosódia, pode chamar de modulação vocal, pode chamar de ênfase. Tem muitos nomes voz- aí. Tá vendo? O nosso... Pô, Então, mas você não escutava o nosso técnico de som que falava assim: chegou o doutor da voz com tom de azul. Ele não falava isso? Meu Deus, Marcos. E qual é meu tom? Qual é meu tom? Não, qual é a minha cor? Escolhe aí. Vermelho. Não sei se é bom ou se é ruim, mas enfim, pela risadinha da Gisele, não sei. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente está aqui conversando, eu lembrei de uma coisa. Eu já percebi que algumas pessoas que fumam têm uma voz alterada muitas vezes, principalmente as pessoas que fumam há muito tempo. Uhum. Eu conheço até uma pessoa que trabalha para uma amiga que a voz dela é muito, 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 muito rouca. E eu sei que ela fuma demais. Isso tem relação, Tem. o fumo ele prejudica a voz total. Então o fumo prejudica tudo, né? Tudo, exatamente. E olha que curioso, você já viu algum homem com voz de cigarro, né? Entre aspas?
Não. Por que que a gente não percebe quando o homem tem essa característica? Porque a voz do homem tende a ser mais grave do que a voz da mulher. Então, quando a voz da mulher começa a ficar grave em decorrência do excesso do fumo, para os nossos ouvidos é mais chamativo, chama mais a atenção. Tanto é que tem, acho que teve um meme muito tempo aí da tia a tia da voz de cigarro, alguma coisa assim. Teve. Porque é muito rouco. Parece um homem falando. O que que acontece? Aquela fumaça resseca, aquela fumaça vem muito quente, queima e começa a machucar as cordas vocais. Com o tempo, o que começa a acontecer? Ela começa a inchar e criar um edema. Fica um edema com um líquido dentro. E aí essa corda vocal, de uma espessura X, ela passa para 3x. Então ela fica mais volumosa. Para vibrar, o que que acontece? Ela fica mais letárgica porque está mais pesada. Então a voz fica grave e ainda fica com característica de voz rouca. A única forma é, dependendo do grau, porque há graus do edema de Heinck, que é o nome desse tipo de voz, né? O edema de Heinck Causado pelo fumo. é causado pelo fumo e, dependendo do grau, é necessário uma cirurgia para poder drenar aquele líquido, só que a pessoa tem que parar de fumar. Eu já estive no ambulatório que a pessoa voltou pela terceira vez para fazer cirurgia porque não parava de fumar. E é importante a gente falar que assim, esse mecanismo ele funciona tanto para o cigarro normal quanto para o vape, né? Porque o Tudo. vape, inclusive, a temperatura É lá maior. é maior do que a do cigarro normal. Exatamente. E já tem jovens já indo para consultório de otorrino e para fono com essa queixa de que a voz está começando a ter alteração. Gente, incrível. E não tem necessidade. Assim, é. Tantas outras coisas para você A se viciar gente que são vê- boas, é. né? Vai se viciar, vai tocar como vício um esporte, nadar em alto mar, escalar Alguma coisa, montanhas. verdade. Como que o cigarro prejudica demais a E o que acontece é que muitas vezes, como ela está falando, você tem esse edema, né? Você tem esse inchaço na corda vocal. E se isso for ficando muito crônico, o que o organismo faz com algo muito crônico, ele começa a criar uma cicatriz ali. E essa cicatriz depois não Aí retorna, chega né? uma hora que você não consegue voltar àquela primeira voz. Você falou pode melhorar, mas você nunca você vai faz chegar ajustes. A gente estava falando sobre a voz do Zezé de Camargo. Sim. Então, se eu não me engano, era um cisto que ele tinha, foi tratar fora, foi feita uma cirurgia. Eu não tenho conhecimento específico, mas do que eu conheço das especialistas de voz do Brasil, e tanto das fonoaudiólogas como também dos médicos, não faz sentido a voz que ele teve depois da cirurgia. A gente tem aqui, assim, pessoas renomadas internacionalmente, que eu tenho certeza que conseguiriam fazer ajustes vocais. Talvez ele não conseguisse ter a mesma voz que antes, mas ele com certeza teria voz até hoje para cantar. Sim. Sim. Porque a fonoterapia permite isso. Mas assim, muito provavelmente, e aí de alguém que gosta muito de escutar música, aquela coisa toda, posso não entender, né? Mas ele foi uma pessoa que sempre fez esforço para cantar. Sempre fez esforço. Sempre fez esforço. Eu tava vendo, eu também gosto eu gosto muito de ver vídeos e tal. E eu vejo um vídeo de um especialista em canto. Ele não é fonoaudiólogo, mas é um especialista em canto. E ele fala muito e faz alguns exemplos. E eu tava vendo sobre o Gessé. Você provavelmente não Conheço. conhece, minha Porto mãe, Solidão e meu tal. pai, E ele conheço. faz agudos assim, mas ele canta, sabe, numa tranquilidade, num conforto, esforço nenhum. Uhum. Uma voz maravilhosa. Enquanto Zezé de Camargo também tinha uma voz maravilhosa. Só que sempre fez esforço. Sempre fez esforço, né? Então talvez se ele tivesse estudado um pouco, trabalhado um pouco a voz, ele não tivesse chegado nesse ponto. Sim, eu não sei exatamente o que é. Se foi cisto, dependendo, essa pessoa já nasceu com aquele cisto. Aham. E aí a escolha para retirada ou não, ela é da junta médica, junto com o fonoaudiólogo que está nessa equipe, para o caso específico que é. Mas é possível, dependendo do caso, a pessoa permanecer com um cisto na corda vocal, que ele é benigno, nesse caso, e fazer os ajustes. Então, há cantores aí que têm outras alterações na corda vocal, no músculo vocal, e não passou por cirurgia, e a fonoterapia dá para essa pessoa o condicionamento necessário para que ela tenha essa extensão vocal. Só você olhar os cantores do carnaval, como o Ivete Sangalo, que a gente falou, horas dormindo
praticamente nada e É. termina cansado. Naturalmente que eles não são máquinas, mas se tiver um dia de descanso, no outro dia já tá belo, tá perfeito. Por quê? Há um treinamento intensivo, não só com fono, claro, mas tem a questão da nutrição, a questão da hidratação, do condicionamento físico. Então você vê que é uma saúde global que permite A aquela respiração. potência vocal. E aí você falou do sono. Sim. Qual a importância do sono na saúde da voz? Total. Principalmente para quem já está um pouco debilitado, eu comentei, né, a questão da rinite alérgica, o alérgico, ou quem já tem uma doença de base, digamos assim, né? Eu tenho rinite alérgica, não tenho nenhuma questão histórico, pulmonar, não né? tenho histórico, só da rinite. Então eu já sinto que vai dar aquela, ó, acho que eu vou arriar aqui na saúde, e aí eu penso, opa, peraí, vou aumentar a hidratação, aumento o meu polivitamínico, meus cuidados de saúde de uma maneira geral, e é importante eu dormir. E eu vou dizer coisa para você, quando eu passo assim, às vezes, sabe aquela semana pauleira que a gente quase Sei, não dorme? sabemos. Quando eu vou dar aula no Sabemos. sábado, que eu dou aula de sábado de 9 a 1, eu já saio com a garganta arranhando, porque o corpo está cansado. Então, Aham. qual é a função do sono? Uma boa qualidade, né, de sono. Todo o corpo precisa de recuperação. É o momento que o corpo vai separar o lixo para ser jogado fora. É o momento que o corpo vai fazer toda a recuperação dele. É onde tudo vai se alinhar. E se a gente não tem esse momento, a voz ela é produzida por um músculo. Se esse músculo também não tem descanso, ele também vai funcionar de uma maneira mais deficiente depois. E tem a questão do estresse que a gente falou antes, que também influencia Exatamente. nisso, A né? pessoa já está estressada, ela já está com a cabeça acelerada, não tem momento de desfrute dela, às vezes não está comendo direito, não está dormindo direito, é uma questão de saúde global. Uhum. Como eu falei bem no início, a voz ela acaba comunicando como é que está o seu estado emocional, de saúde física, pode apontar uma alteração neurológica, né? Nesse caso do sistema nervoso, antes que seja detectado, como foi a questão do nervo que você comentou. Então, a voz ela é assim um principal instrumento não só de comunicação interpessoal, mas também de comunicação do seu estado de saúde como um todo. E você me diz o seguinte, opinião sua, Hum. a voz encanta? Ai, gente, a voz encanta. Olha, eu saí de uma taquara rachada por uma professora de É. oratória. Ai, olha isso, gente. A voz Viu? encanta mesmo. E é A voz verdade. encanta, gente. Olha, A voz, o jeito de falar, a oratória, né, que a gente está falando. são técnicas de Tudo isso apresentação. encanta. Encanta. Encanta, faz prender a atenção, faz a gente admirar e falar, nossa, é postura, né? Você falou que você tem um curso disso, você ensina isso. Que dia que você destaca para as pessoas que estão ouvindo a gente? Pronto. Como fazer? Como fazer? Você está perguntando a questão de uma melhora de oratória, né? Isso. Olha, uma coisa que eu tenho visto é a postura. Às vezes as pessoas já vão para frente para falar, achando que, ai não, porque, vamos supor, um professor, né? Você é aluno e vai ali para uma aula e você vai fazer uma apresentação de um conteúdo que foi exigido pela matéria. Aí você já vai naquela, o professor está olhando, não sei. Acabou. Uhum. Você já está expondo a sua condição interna, não expõe a sua condição interna. Você vai falar, por mais que sejam assim 2 minutos, coloca a postura, eu digo assim, postura de dono da empresa. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Porque você é dono do seu conhecimento. Sim. Você não é dono do conhecimento do outro. Sim. Ah, mas eu não tenho como controlar o que o outro pensa. Você não controla, mas você conduz muito bem. Como que você pode conduzir muito bem? Como ser maestro dessa própria apresentação? A própria postura. Mas se você tivesse assim, ai, gente, ai, voz é tão bom, né? Ai, voz é maravilhoso. Ah, inclusive, tá falando. Gente, a pessoa parece que está desalinhada, tá dispersa, tá com 1000 pensamentos na cabeça, não está presente. Então, o corpo ele tem 55%. Eu acho que a Laila, que esteve aqui ano passado, ela falou exatamente isso, né? Eu vi. 55% no impacto da comunicação. Então, assim, estica mesmo o tronco, Sim. coloca o gesto para frente, se for pertinente, fala sorrindo, abre bem a boca para falar, porque a gente encanta também com a qualidade da articulação, que vai ajudar visualmente a qualidade da sua voz que as pessoas estão ouvindo. Sim. O que a gente falou aqui já ajuda bastante. Coordena o ar. Ó, já diminui a velocidade agora. Ó. Respire em algum momento, né? Diminui a velocidade da sua fala, vai mudando o estilo de cada um desses parâmetros, que é velocidade, que é mais intensidade, menos intensidade, que é mais sorriso, menos sorriso, mais postura, um pouco menos de postura. Se você pensar em 3 pontos que você ficou mais preso, pensa só em fazer mais e menos dele ao longo da sua fala, que você já vai encantar as pessoas. E isso, assim, é tão importante que isso está incorporado na língua portuguesa, né?
o que é uma coisa que é considerada chata, ou seja, uma coisa que não encanta. É uma coisa monótona, que tem um tom só. Uhum. Então, essa variação, até para você destacar algumas coisas que você acha importante, né? Claro que você não pode fazer isso o tempo inteiro, porque nem tudo é importante. E aí você Senão acaba você não sendo tem destaque, saturado, você não né? tem o destaque, Eu tô exatamente. olhando aqui, Gisele tá dando várias dicas, aí eu tô olhando a minha postura, não sei se você percebeu daí, eu já comecei aqui a ficar. Eu tô E, com e, e vontade de trouxe. esticar um pouco para cá, esticar um pouco para lá, virar. E nisso que você está falando, a gente já gravou alguns podcasts falando sobre a vulnerabilidade, né? Que nós precisamos ser vulneráveis, porque isso faz parte do ser humano, mas não nessas horas. Nessas horas a gente precisa ser intencionais. Então, se a gente vai fazer uma apresentação e a gente quer passar credibilidade, a gente não pode ficar na dúvida, a gente tem que Isso. acreditar mesmo no que a gente está indo Então, fazer. esse tipo de vulnerabilidade a gente vai evitar. Por Isso quê? aí. A gente primeiro faz uma análise não verbal para ver se é confiável, para deixar o que você está falando entrar na minha cabeça e eu começar a ver concordo ou não concordo. Então, primeiro eu vou comprar você ou não. Se eu comprar você, eu começo a raciocinar sobre aquilo que você está falando. Então, nesse primeiro contato, nesse primeiro momento, eu tenho que passar. Eu sou confiável, Aham. tá? Eu só quero que você ouça e raciocine comigo. Esse é o convite para ter a troca. Né? Senão isso. não acontece. Nessa troca, o que, que pode acontecer? Em algum momento você pode contar uma história sua, aí você mostra uma vulnerabilidade de maneira intencional, porque aquilo que você está falando vai casar com onde você quer chegar. Então, eu posso até comentei que, então eu sei destacar a hora rachada para professora de oratória. Eu mostrei um tipo de vulnerabilidade sem me perder nela e fazendo, inclusive, ali uma identificação, porque provavelmente alguém que está ouvindo pode ter essa memória também. Ah, minha mãe sempre reclamava que eu falava demais, ou que minha voz era muito fina, eu mandava calar a boca, ou isso e aquilo. Porque criança é assim, gente. Muitas vezes a gente não foi educado, a gente vai acabar transferindo para o outro. Então, assim, você tem uma criança tagarela em casa, balança a cabeça, deixa ela falar, grava um vídeo dela falando, estimule a comunicação Mas eu desta tenho criança. 3 e elas brigam entre elas porque elas querem falar ao mesmo tempo. Então, você vai balançar a cabeça para todas, ou então marcar por mês assim, essa semana o café da tarde é com quem? Você vai sair só com aquela, vai ouvir só uma, entendeu? Viu? Só Não uma, pode entendeu? reprimir, porque por isso que eu tô aqui, ó, falando, Exatamente. falando. Porque quando a gente trabalha a condução da fala, eu organizo os meus pensamentos, eu organizo as minhas emoções, eu organizo as minhas reações. Eu organizo como eu interpreto e internalizo o outro. E aí, quando essa pessoa for adulta, e um chefe fala assim: olha, o relatório está atrasado. E realmente está atrasado, eu vou agilizar aqui minha parte. Ela está isso. acostumada com a verbalização, não vai levar para o pessoal. Não vai. Mas se essa criança é oprimida, que não tá, eu vou te dar, e desculpa, ela fica desesperada. Então você observa que muitas vezes a voz e a comunicação comunicam o estado emocional dessa pessoa. Eu costumo falar um pouco, ela falou muito da importância, já que estamos falando da importância da postura, né? É que não existe fórmula mágica para você ter uma boa postura, que eu acho que o mecanismo principal é você ter confiança naquilo que você vai falar. E aí vem o estudo. A Então repetição, né? não tem livro que vai ser mágico para você, não tem curso que vai ser mágico para você, não tem vídeo no YouTube que vai ensinar, né, alguma coisa Então, mágica a para você. oratória Você é muito precisa importante estudar ter muito, né? conteúdo. Então, você entender essas mecânicas, que assim, é uma ponta do iceberg no oceano de comunicação, tá? Uma vez que você entende, você fala assim, pô, ok, o que eu enxergo agora de limitação da minha parte? Eu falo muito rápido, atropelo as palavras, eu sou desengonçado fisicamente, eu não consigo ter essa consciência de esquema corporal, eu fico gaguejando muito, eu falo muito mas é um problema? Não, não é um problema. Quando a sua fala é segura, um né, não Aham. vai interferir. Mas se esse é o seu apoio contínuo, isso acaba sendo um problema. Então, primeiro você tem que identificar, entender, e a partir do entendimento você vai treinar. Fale sobre o seu dia. Fala para o seu vídeo no seu celular. Ninguém precisa assistir. Você precisa acostumar a ouvir a sua voz saindo e a sua voz falando sobre alguma coisa, como se você estivesse fazendo uma prova oral na escola ou na faculdade. Por que as pessoas gaguejam tanto nessas provas? Porque elas não estão acostumadas a ouvir a sua voz falando aquilo, estão acostumadas a ouvir a sua mente raciocinando sobre aquilo. Só que a mente, ela faz o ensaio, erra, volta e corrige. Eu não estou acostumada a fazer isso com a voz.
Então, o primeiro ponto é essa prática de você estar acostumado com você. E aí você vai fazendo uma coisa de cada vez. Porque senão você fala, eu sou ruim em tudo. Não, gente. Nós estamos no caminho da evolução, da boa comunicação. E ela vai mudando o tempo todo. Duas coisas até que durante essa fala eu pensei. Primeiro, a gente faz as gravações, a gente está na segunda temporada do podcast Sesc Mais Saúde, e aí me perguntaram, Rafa, você se assiste? Eu falei, me assisto. Me assisto para ver onde eu posso melhorar, para ver se eu tô com algum vício de linguagem, para ver se a postura tá ruim, para ver onde eu posso ficar melhor. E aí vem o autoconhecimento e o conhecimento do que está sendo visto ali, né? Você quer gerar um resultado e você está Sim. comprometida com isso. Quero ser melhor, né? Superar o que não tá tão legal. E aí me vem uma outra dúvida. É possível para as pessoas tímidas trabalharem isso através de um curso? Por exemplo, a pessoa é muito tímida, vai falar em público, meu Deus, fica desesperada. Se eu te contar pra que que eu sou uma pessoa introspecta, você acredita? Não. A minha personalidade é ser introspecta. Pra você ter ideia, eu passava mal quando estava chegando o meu nome na lista de chamada para falar presente. Nossa. Eu também. Eu Eu tinha vergonha de levantar a mão para fazer pergunta. Ah, mentira, Mar. Quer ver uma pior ainda? Pior ainda. Eu fiz estágio no curso de oratória e ali eu me apaixonei. Acabei a faculdade, então tem 1 ano. Fiz a pós, terminei a pós. São 3 anos de trabalho de oratória. Eu faltei a minha apresentação do TCC da especialização com medo da minha turma. Nossa, que superação, Gisele. Olha aqui onde estamos. Exatamente. Então, Incrível. hoje eu dou aula no Senac, em diversos cursos lá, na FGV, eu sou do corpo docente, a única que não é da área do direito, trabalhando oratória jurídica. Já participei como professora substituta na Universidade Federal, dando aula, né, justamente para federal do curso de fonoaudiologia, perdão. E um dia eu faltei minha apresentação do TCC. Então, vocês que são tímidos, é mais uma questão realmente de autoconhecimento. Eu tive um facilitador, porque o meu marido é 3 vezes mais essa intensidade que eu estou falando. Então, eu modelei muito ele, para falar a verdade. Mas, mesmo que você não tenha alguém para modelar que seja tão introspecto, ou que isso seja algo, assim, demais para você, você pode ser calmo, tranquilo, e tá tudo bem também. Primeiro, você tem que ter um comprometimento com você. E segundo, sabendo o que não está muito bom em mim, mas que eu tenho que mudar pelo meu compromisso com a excelência para facilitar a comunicação do outro. Então, às vezes, o tímido, ele fica muito assim, aí fala para dentro, não olha e faz essa postura, que vai contra tudo que a gente conversou. Então, eu vou pelo menos esticar o tronco, eu vou subir um pouquinho mais a cabeça e eu vou articular um pouco mais. Já mudou Já muita mudou coisa. E é muita pouca coisa. Eu não preciso falar com braços Sim. e ombros e um pouquinho só nessa autoanálise, é assim, o que eu escolho que o outro vai compreender, que o outro compreenda o quê? Que ele perceba o que é da minha comunicação, o que eu quero que ele comunique, que ele compreenda, e não o que eu não quero, porque eu acabo comunicando o que eu não quero, e não aquilo que eu desejaria. Perfeito. Isso me lembra. Vocês estão falando de Marcos tímido, não tinha vergonha de levantar a mão para chamada. Nunca imaginei isso. Nunca. Teatro me ajudou. imaginei isso. Teatro me ajudou. E sabe quem me ajudou isso? Meu pai. Porque meu pai, a gente ia à missa, uma igreja gigantesca. Eu era mais reservada, eu nunca fui tímida, mas eu era mais reservada e tal. E aí era a missa das crianças, aí a gente chegava cedo e perguntavam: quem quer ler? Quem quer fazer leitura? E tinha que subir para fazer leitura. Meu pai é lá, porque meu pai é uma pessoa que, se botar ele para falar em público, já era, não fala. Meu marido, se ele tivesse aqui, ele tomar o lugar de vocês. Então, De tão comunicativo e de divertido falar, que ele é. exatamente. E aí, meu pai falou: eu acho que ele pensava, não, se eu sou tímido, que meu pai é uma pessoa extremamente reservada, se eu sou tímido, eu não quero que ela seja tímida. Ela vai. E assim Qual o nome foi. dele? Marcones. Seu Marcones. O senhor criou um monstro da comunicação. Pai, essa eu devo a vocês. Viu? Mas a gente falou isso aqui no início do podcast, né? Enfim. E aí, até falando de criança, me dá vontade de entrar em vários assuntos, mas, cara, a gente tem tempo para fechar. Eu fico arrasada. Sobre a criança que você falou, eu consigo falar 2 minutinhos? Claro que sim. Pais, vocês têm criança em casa, estimule a comunicação com livros, leve ao zoológico, faça o barulho dos bichos, entendeu? É muito bom. Muitas músicas, musiquinhas antes de dormir, leia livro antes de dormir, fale olhando nos olhos da criança, deixe a criança ver a sua boca se mexendo, porque ela precisa do apoio visual também.
E toda vez que a criança apontar, você fala assim: o que que você quer? É o microfone? É a caneca? A caneca? O que que você quer com a caneca? Quer água? Então você vai aumentando a repetição daquela palavra para ajudar a criança a aumentar o vocabulário dela. Isso é muito importante. Muito Ah, mas o meu filho tem importante. 4 anos, não fala, e algum médico disse que é para esperar. Bom, dentro da fonoterapia ou qualquer trabalho de terapia, quanto antes melhor. Porque a gente não sabe como é que é a maneira que aquele ser humano vai se comportar dependendo do estímulo. Então, quanto antes, melhor. Porque vai que chega numa etapa que outros coleguinhas já estão falando, ela ainda não, ela pode se sentir desconfortável, tem várias outras situações. Então, percebeu que um coleguinha está falando, ou fazendo uma atividade, e o seu filho ainda não, leva no fono, leva no físio, leva no TO. Uma avaliação, muitas vezes, já te dá uma orientação que, ó, você nem precisa levar mais, mas vai depender dessa primeira avaliação, tá? Isso é muito Muito importante. Não importante. espere passar de 4, 5, 6 anos. Para a gente, isso Eu não ia te existe. perguntar isso. Quando que um pai consegue identificar, já que a gente falou um pouquinho de criança, só um pouquinho, quando que a gente consegue identificar como responsáveis a hora de levar num fono? Tanto quando eles estão trocando as letrinhas, tanto quando eles estão com timidez para falar, com dificuldade na fala, não sei se é necessariamente timidez. Quando é que um pai percebe qual é a idade que ele tem que olhar e falar, não, já deveria estar. Então, sobre a questão da timidez, aí a gente vai talvez para uma outra esfera que seja a psicoterapia, porque talvez essa criança não esteja com uma boa rotina. Às vezes o ambiente dela não é um ambiente de segurança, de previsibilidade. Talvez os pais estão conversando algumas temáticas que na frente da criança que não deveria, e toda criança tende a levar para si a culpa de algum problema que o pai ou a mãe estão passando. Então, na frente dos seus filhos, vocês são pais. Sim, E a comunicação de vocês tem que reforçar esse elo. Questões certo. problemáticas vocês precisam resolver como casal e não como pais, mas como casal. Isso é muito importante, tá? Tá vendo que a criança está com dificuldade de se expor? Mesma coisa, leva para psicoterapeuta. Escolhe um psicólogo infantil, que às vezes o psicólogo pode identificar uma outra coisa que não é nada do que vocês estão pensando, mas o quanto antes, melhor, tá? Mas essa primeira orientação ela é importante. Sobre troca de letras. Logo no início você consegue perceber que a criança fala papá, mamãe, aga, etc. A partir daí, ela vai aperfeiçoar a pronúncia e vai começar a aumentar o vocabulário. Então, em torno de 2 anos, a criança já consegue emitir e compreender alguns enunciados com 2, 3, 4 palavras. Às vezes com uma ou duas ordens já, dependendo da criança. 2 anos e meio para frente, se você perceber que ela está muito bebezinha, a minha sugestão é leva num fono para ele fazer uma avaliação. Provavelmente ele vai te dar uma série de orientações ali para você estimular e vai voltar dali um tempo. E você não vai perder, entre aspas, esse momento. Você vai poder acompanhar o seu filho e permitir que ele tenha um desenvolvimento da linguagem de maneira adequada. Porque muitas vezes a dificuldade no desenvolvimento da linguagem pode afetar o aprendizado na escola. Hum, E outras olha só, questões também. quanta coisa envolvida, né? Gisele, Exatamente. achei incrível. Minha vontade era, a gente começou a falar de criança, era falar de criança, enfim. Porque criança tem muita Uma coisa, né? criança. Dá pra gente Hoje falar mesmo de ortodontia, Hoje, exatamente, muita pensei, coisa. nossa, eu hoje falei assim pro pessoal, gente, hashtag fono é vida, porque a gente atua desde quando a criança está no ventre da mãe, orientando já quanto à amamentação para essa mulher se preparar, até o idoso que está num leito ali com dificuldade para mastigar, para engolir, para comer. Então, a fonoaudiologia, ela está em todas as etapas da vida do ser humano, e em todas as esferas. Isso é uma grande descoberta mesmo, porque quando a gente fala em fono, pelo menos para mim, antes de fazer um estudo, até para a gente gravar esse podcast, eu pensava, criança, né? Criança, criança. E olha quanto cuidado que a gente tem que ter com a voz, quantos mitos existem que a gente precisa desfazer. E a gente conversou um pouquinho aqui. Eu quero te agradecer muito a sua presença. Eu acho que a gente trouxe muito conhecimento para as pessoas, para cuidar mais da voz, para ir atrás de um fonoaudiólogo, para conhecer melhor os filhos e tratar disso da melhor forma possível, viu, Gisele? Muito obrigada pela sua presença, Eu que tá? agradeço, eu amei passar esse tempo com vocês, realmente dá vontade de ficar aqui muitas horas e muitas horas.
Gente, qualquer necessidade, qualquer dúvida, pode me mandar um direct lá no Instagram. Eu vou responder vocês, vou tirar as dúvidas que vocês tiverem, qualquer orientação, porque é melhor a gente prevenir, como eu falei, do que remediar de fato. Então, é melhor ter conhecimento do que depois você ficar batendo cabeça e não saber como resolve algo. E cuide da sua voz, cuide da sua comunicação. Todo dia é um dia para você falar, poxa, como é que eu posso melhorar a minha comunicação hoje? Comigo, com quem está do meu lado no dia a dia, no trabalho, em casa, que eu tenho certeza que isso, inclusive, vai melhorar tanto a sua performance no trabalho, em casa, mas também na sua saúde mental, já que a gente falou tanto disso. A saúde mental está envolvida. Muito obrigada, viu, querida? Marcos, meu partner, minha dupla, obrigada de novo por uma gravação espetacular, viu? Foi ótimo, obrigado, Rafa. Gisele, muito, muito obrigado. Foi excelente. Eu acho que a gente tenha plantado algumas sementes, mesmo que sejam sementes de dúvidas, e a partir daí as pessoas procurem saber e se informar cada vez mais sobre isso. Rafa? É Obrigado. isso. Com isso, a gente fecha mais um episódio. Eu quero agradecer demais a audiência de vocês. Lembrando que a gente tem a primeira temporada, tá lá no nosso YouTube. Agora a gente está com essa segunda temporada, falando de diversos assuntos sobre saúde. A gente está aqui para trazer mais conhecimento para vocês, viu? Siga a gente nas redes sociais, @Sesc Rio. E até o próximo episódio. Um beijo e um sorriso. Tchau. Tchau, tchau.